Olá, candidato à Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Aqui é o professor Francis Vanini, trabalhei com vocês na revisão de véspera e agora vou comentar o gabarito oficial da banca FCC para a prova aplicada no último domingo. Nós, inclusive, entendemos que é uma prova que desafia o recurso em uma das questões, nós vamos apontar essa questão, uma questão de direito civil para anulação, e já vou antecipando que é uma prova que cobrou jurisprudência e doutrina dentro do imaginado, temas um pouco mais recorrentes, mas uma questão polêmica a ser trabalhada. Então, vamos direto para a nossa revisão, sem mais delongas. Bom, a primeira questão da prova, nós estamos usando a prova tipo 1 para que você faça o seu controle, é a questão número 49, que tinha o seguinte enunciado. Kátia deseja ser fiadora de um contrato de locação imóvel comercial para auxiliar uma amiga. No entanto, ela possui dúvidas acerca da possibilidade de eventual penhora de seu único bem imóvel, caso de inadimplemento dos aluguéis acessórios pela locatária, tendo em vista que não se trata de locação residencial, mas sim comercial. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tema repetitivo, ela deverá ser orientada a. O gabarito apontado pela questão foi a letra C e está correto na nossa concepção, porque ela, essa, essa penhora realizada é válida porque se trata de bem de família do fiador, apontado o contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial. Essa assertiva, a letra C, ela está de acordo com o texto do artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90, que coloca como uma das exceções em penhorabilidade o imóvel do fiador, que tenha sido por ele ofertado no contrato de locação. Muito bem, até a lei não fala que eu tenho que apontar qual o imóvel específico no contrato, bastaria que eu tenha um imóvel residencial e a condição de fiador de contrato de locação. Em interpretação a essa matéria, o Supremo Tribunal Federal, em uma ação direta de inconstitucionalidade, já tinha, aliás, uma ação direta de constitucionalidade, se não me falha a memória, a DC4, já tinha reconhecido a constitucionalidade desse dispositivo. Não havia feito, porém, uma distinção entre imóvel residencial e imóvel comercial. O que acontece? A decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás, e foi mantido na próxima decisão que nós vamos falar, ela entendeu que o imóvel residencial pode ser objeto de penhora pelo princípio da autonomia da vontade. O fiador ele oferece o seu imóvel, que é bem disponível. O imóvel não é inalienável, então ele pode ser objeto, inclusive, de negócio jurídico, e por isso o STF entendeu, ao se tratar de uma exceção à regra da impenhorabilidade, prevista na lei, não teria nenhum problema, desde que o fiador tivesse ofertado o seu bem em contrato de locação, ok? A questão que foi trazida foi no ano, alguns anos posteriores, se não me falha a memória, por volta de 2010, 11, foi editado o tema 1127 pelo STF, cujo relator foi até o ministro Dias Toffoli, que dizia o seguinte: a discussão desse tema era se o imóvel comercial também importaria na questão da restrição à regra da vedação à penhora, né, a proteção do bem de família. E o STF, naquela época, entendeu, e é o que se mantém hoje, que não havia uma distinção na lei. Então, mesmo que se tratasse de um imóvel comercial, é possível que seja feita a penhora do imóvel residencial do fiador, que se ofereceu como garantia pessoal dentro do contrato de locação. Então, não há dúvidas nessa questão, o gabarito é a letra C, conforme a banca apontou. É o artigo 3º, inciso 7º. Muito bem. Questão número 50. Carlos e Maria são casados em regime de comunhão universal de bens e desejam abrir uma loja para a venda de roupas. Eles gostariam que a empresa tivesse natureza jurídica de sociedade limitada, mas possuem dúvidas acerca da quantidade de sócios necessários e da possibilidade de pessoas casadas figurarem no contrato social e sob a responsabilidade do sócio em relação a eventuais dívidas da pessoa jurídica. Diante dessa situação hipotética, eles devem corretamente ser orientados que
O gabarito apontado pela banca foi a letra A e ele está correto. Vamos avaliar cada uma das situações, correto? Em primeiro lugar, por se tratar de uma empresa limitada, a responsabilidade será limitada ao patrimônio dessa empresa. Então, eu tenho uma separação, uma autonomia patrimonial entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa. Só há solidariedade nas obrigações em relação à sociedade limitada para situações de exceção, correto? E para situações, como, por exemplo, as dívidas trabalhistas. E, na verdade, lá até seria uma responsabilidade subsidiária, correto? Ou também a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de direito do consumidor, com base no artigo 28, que poderia atingir o patrimônio do sócio por mero inadimplemento da empresa. Ok? Bom, mas afora essas situações excepcionais, a responsabilidade da empresa, também eu lembrei aqui do direito tributário, né? Em que o sócio ele é responsável tributário por dívida da empresa. Ok? Bom, por ser uma sociedade limitada, a exceção que a gente tem no Código Civil também é para aquele sócio que ainda não integralizou o seu capital social. Esse sim responde de maneira solidária com a empresa por dívidas dela, nos limites do capital social ainda não integralizado, porque ele é devedor da empresa em relação a essa obrigação societária. Muito bem, então o primeiro detalhe é: a responsabilidade não é solidária. Ponto. Ok? Nós temos outros formatos societários em desuso em que a responsabilidade é solidária. Justamente estão em desuso porque o sócio cria uma empresa para não misturar, né, o seu patrimônio, para ter uma certa blindagem, vamos dizer assim, do seu patrimônio para com o risco do negócio da empresa. Ok? Muito bem. Segunda questão. Pessoas casadas podem ser sócias? Sim. Há, porém, duas exceções textuais no artigo 977 do Código Civil. Pessoas casadas em regime de comunhão universal não podem ser sócias até em uma sociedade limitada, até porque senão haveria uma confusão. Já há uma confusão patrimonial pelo regime adotado, em que é uma comunicabilidade de todas as dívidas. Então, não faria sentido ter um casal sócio entre si numa empresa limitada, por exemplo, sendo um regime de comunhão universal. Ok? E a segunda situação é o regime de separação obrigatória de bens. Aquelas hipóteses de cláusulas suspensivas, aí uma escolha do legislador tentando proteger o patrimônio daquele cônjuge que, enfim, né, não seria, às vezes, o diretor do negócio, ok? Então, excluído do risco do negócio. Então, essas vedações estão no artigo 977 do Código Civil. Outro ponto que nós apontamos aqui é que colocou-se aqui, e sob a possibilidade do sócio, eventuais dívidas com a pessoa jurídica, possuem dívidas acerca da quantidade de sócios, é o último ponto da questão. Com a criação da Eireli, por ocasião do governo Dilma, nós tivemos a possibilidade de ter um sócio só. E a Eireli foi extinta com a criação da sociedade unipessoal. Então, hoje é possível eu separar o patrimônio do sócio, pessoa física, para a pessoa jurídica, vamos chamar assim de pejotização, ou seja, de patrimônio, com um único sócio. Tá? Qual que é o objetivo? Que eu passe a aplicar um regime societário e tenha uma afetação desse patrimônio para que dívidas, às vezes, no risco de um negócio específico, não atinjam o restante do patrimônio pessoal daquele sócio. Um exemplo é a sociedade unipessoal de advocacia, ou uma espécie de sociedade simples, em que você tem vantagens tributárias por ser pessoa jurídica ao invés de recolher do imposto de renda de pessoa física. Ok? Então, nós temos a possibilidade prevista no Código Civil da sociedade unipessoal. Com base nisso, a única alternativa possível seria a letra A, que diz o seguinte: é permitida a criação da sociedade limitada, constituída por somente um sócio, ou seja, uma sociedade limitada unipessoal. Ok? Costuma chamar sociedade unipessoal limitada, SUL, né, para recordar desse ponto. E, como regra, a sua responsabilidade por dívidas cíveis está restrita ao valor das suas cotas. Então, eu tenho essa separação do risco do negócio para em relação ao restante do patrimônio da pessoa física, se o capital social estiver integralmente já integralizado. Lembrando que a gente disse, capital social ainda não integralizado, eu tenho responsabilidade solidária nos limites
da dívida que eu tenho para com a minha empresa, ok? Então, a letra B está incorreta, porque pessoas casadas podem contratar sociedade limitada entre si, ok? Independente do regime de bens. Aqui está o erro, tá certo? Então, o regime de bens não pode ser nem comunhão universal, nem separação obrigatória, conforme o texto do artigo 977 do Código Civil. Prosseguindo, ah, não poderão contratar a sociedade entre si, sendo necessário que o terceiro seja sócio. Então, está errado, porque é possível a contratação, neste caso específico, não seria possível pelo regime de bens, já que a constituição de uma sociedade limitada pressupõe a existência mínima de dois sócios, não leva em consideração o texto do artigo 1052 do Código Civil, que permite a sociedade unipessoal. Letra D, podem contratar sociedade limitada entre si, não podem nesse caso concreto, porque o regime de bens, não, nesse caso, é comunhão universal, correto? Então, aqui eu tenho uma vedação prevista no artigo 977. Já que são casados em separação legal de bens, também não são casados em separação. Ocasião que a responsabilidade é solidária quando a pessoa jurídica não vai ser, seria só se não houvesse a integralização do capital social. E a letra E é permitida a criação de sociedade limitada constituída por apenas o sócio, ok? E, como regra, a responsabilidade desse por dívidas cíveis é solidária, a da pessoa jurídica não. Ela só é solidária nos limites do capital social ainda não integralizado. Integralizado, eu tenho a separação do patrimônio, ok? Então, a questão número 50 é uma questão não passível de recurso, portanto. Muito bem. Questão número 51. E essa é a questão que eu apontei para recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de abandono afetivo parental, tem admitido a aplicação de alguns institutos jurídicos, visando ao bem-estar dos filhos submetidos a tais situações. Nesse contexto, considerando a legislação pertinente e a jurisprudência do STJ, analisa as medidas jurídicas abaixo aplicáveis como decorrência direta do abandono afetivo parental. Prisão civil é a primeira, vou trazer aqui para vocês aqui na exibição do slide, o gabarito apontado da letra E, mas aí eu entendo que essa questão deve ser anulada, correto? Por quê? Primeiro, a assertiva número 1 está incorreta. Só cabe a prisão civil para o devedor de alimentos. Nós temos o texto do artigo 5º, inciso 67 da Constituição, e a súmula vinculante 25, que limita apenas a prisão civil para o devedor de alimentos, entendendo que, por um controle de convencionalidade, a previsão da prisão civil para o depositário infiel seria incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, que limita essa prisão civil tão somente ao devedor de alimentos. Essa que foi a construção da doutrina de Gilmar Mendes e a jurisprudência trabalhada no sentido de que se trata de uma norma supralegal, por se tratar de um tratado de direitos humanos que não foi recepcionado com o status de emenda constitucional, por não ter passado pelo processo qualificado de aprovação, né, o processo de emenda constitucional. Portanto, ok? Então, é uma situação de norma supralegal, um controle de convencionalidade e há um reconhecimento que só cabe à prisão civil do devedor de alimentos, no nosso sistema constitucional e convencional. Ok? Muito bem. A número 2 foi apontada pelo gabarito como correta, e ela, a princípio, não está errada, mas ela tem uma questão a ser refletida. Por quê? Indenização por danos morais, por abandono afetivo, é, sim, uma situação reconhecida como possível pelo STJ, mas pela terceira turma. Eu tenho alguns julgados do STJ, se me falha a memória, são 3 ou 4, da terceira turma, referendando essa posição. Um julgado originário da ministra Nancy Andrighi, esse que foi citado aqui, o recurso especial 1.887.697, e ele admitiu, no sentido de que haveria um ato ilícito pela quebra do dever de cuidado. Essa foi a ideia construída pela ministra Nancy Andrighi. Por outro lado, essa posição não é pacífica no STJ. O agravo interno, no agravo em recurso especial 492.243, oriundo de São Paulo, ele tem como previsão, lá na quarta turma, não admitiu a indenização, entendendo que eu não posso obrigar ninguém a amar.
Essa foi a ideia que foi construída, correto? Então, eu não tenho hoje uma posição pacificada. Se não me falha a memória, um dos precedentes da terceira turma foi objeto de embargo, de divergência, que quase não foram conhecidos. Então, nós não tivemos uma pacificação ainda no STJ. Tem um posicionamento mais antigo da quarta turma e eu tenho um posicionamento mais recente da terceira. Mas, no momento de unificação da jurisprudência, de consolidação, né, de uniformização dessa jurisprudência, qualquer resultado pode acontecer. Pode ser que a posição da quarta turma prevaleça. Então, nesse ponto, fica uma certa. Eu indicaria a possibilidade de recurso para anulação, porque eliminando o número 2, nós não teremos nenhuma alternativa correta dentro das afirmativas que foram colocadas no, dentro das a serem assinaladas, na segunda parte da questão, ok? Bom, a terceira, a supressão do patronímico é possível, inclusive, por pedido posterior, assim que bastar a maioridade. Isso foi reconhecido pelo recurso especial 1.304.718, na terceira turma. Eu cito para vocês o informativo 555. Só lembro que se tratar de criança ou adolescente, é preciso uma ação judicial para a supressão desse patronímico, e após a maioridade, ele pode ser suprimido por simples pedido imotivado, conforme previsão da Lei de Registros Públicos. A gente vai falar, inclusive, sobre isso em uma questão posterior que vai falar sobre divórcio. Ok? A número 4, não localizei jurisprudência do STJ, fiz uma pesquisa até extensa de ontem para hoje em relação a isso, mas seria uma construção a partir de um estudo do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma aplicação de medidas de proteção. Se eu entendo que o pai está cometendo uma situação de abandono afetivo, eu estou entendendo que houve a quebra do dever de cuidado, e aí houve uma ofensa à integridade moral daquela criança. E a criança tem que ser protegida. Em sendo protegida, é possível a aplicação de medidas de proteção, porque a família tem que cuidar dessa criança conforme o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição, enfim, e o artigo 101 que vai trazer aquelas possibilidades de encaminhamentos, né? Esse pai, por exemplo, um trabalho de psicólogo, etc., para que, enfim, possa cuidar do seu filho, né? Não amá-lo, mas cuidar do seu filho, já que está em estado de abandono e é ser humano em situação peculiar, né? Isso, em situação de desenvolvimento. Ok? Muito bem. Em relação ao número 5, a decretação de ausência, isso não faz nenhum sentido, né? A ausência só pode ser decretada, conforme o artigo 22, aquele que desapareceu. Eu não tenho notícias, não é isso que você está dizendo, está falando em abandono material, às vezes, abandono afetivo, mas eu sei até onde o pai pode morar até do outro lado da rua, correto? Mas ele não tem aquele cuidado com o filho. Então, numa situação dessa, não é aplicado o Instituto da Ausência, que é o desaparecimento dessa pessoa do seu domicílio, sem deixar representante ou procurador. Não se tem notícias disso, pode gerar uma morte presumida, uma situação de declaração de ausência com sucessão provisória, depois convertida em definitiva, enfim. Não é instituto aplicado ao caso. Ok? Então, essa é a questão número 51, e estou apontando a possibilidade de recurso, correto, com base na divergência jurisprudencial do STJ em relação ao abandono afetivo. Ok? Muito bem. A indenização por dano moral, deixando claro. Questão número 52. No ano de 2021, Carlos possuía 72 anos de idade e formalizou, por escritura pública, união estável com Iago, no regime de separação obrigatória de bens. No ano de 2025, o casal postulou em juízo a modificação do seu regime de bens para o de comunhão parcial. Na demanda judicial, consta a informação de que Carlos tem descendentes que ostentam a condição de herdeiros necessários. Nessa situação, à luz do entendimento firmado pelo STF, o pedido. Essa questão é interessante porque ela foi abordada pela professora Mariana na revisão de véspera. E estava também nos meus slides, havia uma coincidência. Então, quem teve acesso a esse material na nossa revisão de véspera, com certeza acertou essa questão. Correto? É um tema pulsante, um tema recente. Então, foi cobrada a jurisprudência mais recente sobre o assunto. Então, o que que a gente tem? O gabarito apontado, com o qual a gente concorda, a letra B, que diz o seguinte: poderá ser atendido o pedido em razão da manifestação das partes em juízo,
e a alteração do regime produzirá efeitos patrimoniais para o futuro, resguardados os direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Muito bem, vamos entender essa questão. Em primeiro lugar, para o idoso, e não tem modificação em relação à decisão do Supremo Tribunal em relação a isso, o regime patrimonial a ser adotado no casamento é o regime de separação obrigatória, conforme o artigo 1641. A questão é que o Supremo Tribunal, no tema 1236, entendeu que as partes podem alterar o regime legal, desde que o exerçam com livre vontade, pelo princípio da autonomia privada, pelo princípio da não discriminação do idoso, na situação de etarismo. O regime legal, portanto, não é inconstitucional. O que é inconstitucional é a vedação de escolha de outro regime. Mas isso dependeria de um pacto pré-nupcial, no caso do casamento, e no caso da união estável, de constar isso na escritura, correto? A formalização da união estável por escritura, adotando o regime diverso da separação obrigatória, que na prática, pela súmula 377 do Supremo, a súmula antiga até, acaba sendo um regime de comunhão parcial, na prática, ok? Apenas com modificações no regime sucessório, ok? Muito bem. Nós temos aqui, então, a seguinte questão: pode ser atendido o pedido de modificação? As partes, por ser uma união estável, poderiam, inclusive, fazer a alteração do regime em cartório, que foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 1236. Não precisariam de ajuizar uma ação judicial. Se for ajuizada, o juiz poderia até extinguir esse processo por falta de interesse processual, já que elas poderiam ir ao cartório. Mas também, se não extinguir, não há um problema em reconhecer judicialmente a possibilidade de alteração do regime. O que é o entendimento? É que o regime não é retroativo. Eu cito aqui para vocês o recurso especial 1.383.624, que foi citado no informativo 563 do STJ. É até por uma questão de segurança jurídica. Estou alterando o regime daqui para frente, porque eu tenho um ato jurídico perfeito para trás. Correto? O STJ até tem precedente de retroatividade do regime, mas em situações de fraude. Aí ele reconheceu a possibilidade do regime retroagir à data anterior, porque o casal, na verdade, alterou o seu regime com o objetivo de fraudar os credores. Ok? A possibilidade também de manutenção do regime anterior, eu trouxe essa informação aqui, quando a conversão se der de união estável para casamento. Então, eu tenho um idoso que, antes de completar 70 anos, ele já vivia em união estável. Eu apresento uma conversão de união estável em casamento. Nessa situação, o regime comunhão parcial ele pode prosseguir. Correto? Muito bem. Quais são os erros que a gente pode apontar das demais? Então, letra A, não poderá ser atendido. Está errado. Em razão da idade, o regime deve ser obrigatoriamente o da separação legal. Não, as partes podem escolher, tema 1236 do STJ. Poderá ser atendido, a gente já viu, esse é o gabarito, letra B. Poderá ser atendido em razão da manifestação das partes em juízo. E a alteração, e nem precisa ser em juízo, porque poderia ser via cartório. E a alteração do regime de bens produzirá efeitos patrimoniais retroativos à data da formalização. Aí é que está. Ato jurídico perfeito não retroage. Essa é a regra. Poderá ser negado se houver oposição de algum herdeiro. Aí não tem sentido, porque não temos discussão de herança de pessoa viva. Não há interesse jurídico em o herdeiro discutir essa questão. Eu não estou falando em doação. Doação que eu poderia buscar, a doação da doação oficiosa. Mas um casamento não é esse negócio jurídico. Mesmo se eu tivesse adotado o regime de comunhão universal, correto? Porque não equivale à doação, não é tributado dessa forma. É um regime de bens de casamento, ok? E a letra E, não poderá ser atendido por quanto a união estável ou afetiva são entendidas como sociedade de fato. Isso aqui desde 2011. Nós já tivemos a superação desse entendimento com o julgamento das ADIs 4277, ficou duas vezes, né? E da arguição do descumprimento do preceito fundamental, a DPF 132. Então, as uniões homoafetivas, esse precedente é só de união estável, mas depois o CNJ, dando uma interpretação extensiva pela teoria dos motivos determinantes, aplicou também para o casamento via resolução, correto? As uniões homoafetivas e as heteroafetivas, elas têm o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma proteção jurídica para o nosso ordenamento, porque nós temos o princípio de vedação
a discriminação e de promoção da dignidade da pessoa humana, um princípio progressivo de aumento do nosso nível de dignidade. Essa é a ideia, é o programa da nossa Constituição. Ok? Muito bem. Então, resolvida aqui a questão 52. Vamos falar agora da questão 53. Agora, um tema de alimentos. Em ação de fixação de alimentos, o juiz em sentença arbitrou a obrigação alimentar do genitor ao filho no importe de 30% dos rendimentos líquidos, em caso de trabalho com vínculo formal, e 35% do salário mínimo em caso de desemprego ou trabalho autônomo. Ainda em sentença, decidiu que a obrigação alimentar cessaria automaticamente, olha, o evento futuro incerto, situação de condição, correto? Com a maioridade do filho, dispensando-se nova decisão judicial a respeito, devendo ser mantida a obrigação do filho, caso estivesse estudando. Olha que sentença condicional, olha que coisa, né? No caso hipotético, considerando o entendimento simulado do STJ a respeito do tema, a sentença está, gabarito, letra C, sem apontamento de recurso, dizendo que está em desacordo com a jurisprudência, pois o cancelamento da obrigação alimentar de filho, que atinge a maioridade civil, depende de decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos em que se fixou a pensão. Correto? Então, vamos entender essa questão aqui. Primeiro, eu não posso ter uma sentença condicional. Os efeitos da sentença não podem ser projetados dessa forma. A questão dos alimentos aplica-se à sentença conforme o estado das coisas, a cláusula rebus sic stantibus, a causa de pedir que modifica com o passar do tempo. Está dando uma palhinha aqui de processo civil, né? Enfim, então eu teria que provar que eu não tenho mais necessidade. Essa que é a questão que justifica a pensão alimentícia, ok? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Uma necessidade que é presumida em se tratando de adolescente ou criança. Mas, em se tratando de um adulto, ela será provada. O que o STJ entendeu para evitar discussões e supressões automáticas? Que, conforme o súmula 358, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita à decisão judicial, que vai analisar se realmente não há mais necessidade, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. E este filho, inclusive, pode fazer um acordo com o pai para a exoneração desses alimentos, uma vez que agora ele já tem plena capacidade civil e alimentos são um direito disponível. O cabe a renúncia, que pode ser no futuro, pelo princípio da solidariedade familiar, mesmo ele se torne incapaz, por exemplo, com um acidente de trânsito, ou alguma coisa nesse sentido, e vá pleitear alimentos contra o seu pai, que ainda tem condições de os prestar. Correto? Então, é possível um desarquivamento do processo para não somente a alteração desse tema. Se a ação for contenciosa, correto? Aí a sugestão que realmente seja feita um processo autônomo para que se tenha ampla dilação probatória sobre o tema. Ok? Então, uma questão relativamente simples em relação a alimentos, um tema mais antigo, né? Que é a súmula 358. A questão era mesmo de memorização, de recordar dessa súmula e entender os fundamentos dela. Ok? Prosseguindo, questão número 54. Tá? O que diz esta questão? E aí nós vamos falar de visto do negócio jurídico, um tema interessante. Essa é uma questão um pouco capciosa, porque ela dependia de memorização e identificação do visto do negócio jurídico. E aí que está o ponto, tá? José, idoso, com baixa escolaridade, estava na posse de determinado imóvel urbano inferior a 250 metros quadrados há mais de 15 anos. Desconhecendo o fato que tinha requisitos para adquirir a propriedade por escapião e tendo o desejo de regularizar a propriedade do bem, José foi contatado por um corretor de imóveis com experiência que, aproveitando-se da sua vulnerabilidade e sabendo do seu desejo de regularizar a situação registral, convenceu-o a adquirir o imóvel por valor superior ao praticado no mercado. Nesse caso, o negócio jurídico é gabarito apontado, letra A, anulável, por vício de consentimento de dolo, com prazo decadencial de 4 anos, a contar do dia que se realizou um negócio jurídico. Você poderia ficar na dúvida se qual seria a diferença do erro com o dolo, tá? O que é o dolo? Erro de má fé, subjetiva,
no sentido de que eu tenho uma intenção de prejudicar o outro, correto? De maneira premeditada, e induz o outro a erro. Essa é a questão do dolo. O dolo é uma outra face do erro, mais provocada, correto? Então, seria um erro qualificado, um erro especial. Um erro porque eu tenho prova do elemento de que o outro quis me prejudicar, ok? Então, este é o ponto. Então, seria realmente o dolo aqui, ok? E o prazo decadencial é de 4 anos, porque os vícios do negócio jurídico típicos, trazidos na parte geral do Código Civil, têm este prazo, conforme o artigo 78 do Código Civil. Então, o vício de dolo está aqui, no artigo 145, e o prazo decadencial é de 4 anos, 178, no inciso segundo, contados da data da realização do negócio, por expressa disposição legal. Então, qual é o vício das demais? Né? A letra B, o prazo não é de 2 anos, então está errado aqui. Na letra C, é passível de anulação, então está errado aqui. Letra D, não é por conta do valor superior, poderia ser até valor de mercado, que está errado, porque foi induzido a erro, porque já tinha adquirido a propriedade. E a letra E, também nós estamos falando aqui de prazo de 2 anos, correto? E também está aplicando-se a accionata aqui, na verdade, a vertente subjetiva, e esse caso, explicitamente no código, nós temos a aplicação da vertente objetiva, ou seja, da data do negócio, é que começa a correr o prazo. Ok? Prosseguindo. Questão número 55 em direito civil. Marta foi casada com Cláudio e a união foi dissolvida em ação de divórcio. Na ocasião, Marta esqueceu de realizar o pedido de exclusão do sobrenome do seu ex-marido do seu nome. Acontece, né? Ou às vezes mudou de ideia, também pode ter acontecido. A ação foi julgada totalmente procedente e houve trânsito em julgado da sentença com a consequente expedição do mandado de averbação. Então, a gente já sabe que nós não temos providência dentro do processo, porque já foi concluído. O mandado ainda não havia sido averbado no registro, por ocasião em que Marta procurou a Defensoria Pública para atendimento, buscando a solução jurídica do problema. No caso, Marta poderá ser orientada a requerer a alteração do seu sobrenome. Então, o gabarito é a letra A. O que diz a letra A? Diretamente perante o oficial do registro civil, com a apresentação de certidões e documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independente de autorização judicial. Ok? Por quê? Explícito, expresso, texto do artigo 57, inciso 3º da Lei de Registros Públicos. Aqui não havia maiores dúvidas. O que fala o texto? A alteração posterior de sobrenome poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial do registro civil, com a apresentação de certidões e documentos necessários, e será averbado nos assentos de nascimento e casamento, dependente de autorização judicial, a fim de exclusão do sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer uma de suas causas. Como, por exemplo, até a viúva, né, ou o viúvo, pode excluir o sobrenome do cônjuge. Então, a letra B está errada, porque fala em judicialmente, a letra C também está errada, porque fala em judicialmente, da mão dos próprios autos, que já encerrou o processo, dispensando-se certidões, a letra D está equivocada também, eu vou ter que levar a comprovação, e judicialmente na letra E também está equivocado, ok? Então, sem maiores considerações, era uma questão de texto explícito de lei, o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, ok? Prosseguindo, questão 56. Maria morava com seu filho Lucas, maior de idade, é um imóvel emprestado por Jonas. O negócio jurídico havia sido firmado por contrato de comodato, por tempo indeterminado. Maria faleceu e Lucas passou a residir sozinho no imóvel. Um pouco antes de falecer, Maria havia recebido notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel. No entanto, não desocupou e tampouco comentou com o filho a respeito do recebimento da notificação. Neste caso, a posse de Lucas pode ser classificada como gabarito letra E, não tem nenhuma dúvida, vamos fazer apenas uma revisão dos conceitos legais e doutrinários sobre o tema, tá? Essa posse é direta porque Lucas está no efetivo exercício dos direitos da propriedade sobre a coisa, está com corpus, né? Pode a gente usar a expressão lá, os doutrinadores lá, Savigny, enfim.
Ele tem, então, o poder de fato sobre a coisa, ele está ocupando efetivamente o imóvel. Seria indireta a posse do Jonas enquanto não tivesse notificado. A partir do momento que ele notifica a parte e denuncia o contrato de comodato, eu tenho uma interversão possessória. A parte não devolve no prazo, ocorre o esbulho, e aí realmente ele perdeu a posse toda. Tá? E aí ele precisa tomar providências judiciais, ou discurso imediato, se for o caso, correto? Porque aí começa a correr a prescrição aquisitiva daquele que adquiriu a posse. Tá? Bom, essa posse é injusta porque ela não é baseada no título jurídico. O título jurídico foi resilido, ok? Houve uma denúncia com direito potestativo do proprietário e o comodante daquele imóvel, Jonas, e a partir daquele momento não há justificativa legal para aquela posse, tá? Ela se torna clandestina e se torna precária, né? Até porque ele não devolveu o imóvel. E ela era precária, mas lícita antes, porque era comodado por prazo indeterminado. Está previsto aí no artigo 1200 do Código Civil. E é uma boa-fé porque Jonas não sabia, aliás, o Lucas não sabia da notificação. Então, ele não sabia que o contrato de comodato havia sido encerrado. Então, esse é o ponto. Mas isso não quer dizer que, ao ser citado no processo, não tem que devolver o imóvel. Porque a citação também é uma forma de constituição imóvel. Ok? O que vai fazer diferença aqui é realmente o regime de indenização de frutos, o regime de responsabilidade civil por danos, enfim. Então, isso vai ser aplicado aqui, mas não foi o ponto de exame da questão. Lembre-se que a boa-fé em relação das coisas, a posse, é uma boa-fé subjetiva, ou seja, o conhecimento individual a respeito do vício da sua posse. Ok? Tudo bem. Então, essa questão está correta, só fazendo essa revisão doutrinária mesmo. Direito do consumidor. Então, encerramos a prova de direito civil. Eu achei uma prova, tirando aquela questão, num nível razoável, né? Havia algumas questões mais capciosas de lembrança mesmo, né? Talvez aquela questão do vício do negócio jurídico e aquela questão um pouco polêmica do abandono afetivo, ok? Prova de direito do consumidor, duas questões para a gente poder encerrar nosso gabarito comentado, que eu não apontei recursos, vamos discutir rapidamente, tá? Letícia contratou um plano de saúde coletivo por adesão, do qual ela é beneficiária e titular de seu marido, Eduardo, e do qual ele é dependente. Então, lembrar que plano coletivo por adesão tem estar previsto e regulado pela lei dos planos de saúde. Então, é bom fazer sempre uma revisão dessa matéria, ela tem caído muito e é muito importante para a Defensoria Pública. Por questões de saúde mental, Eduardo precisou se submeter de internação hospitalar psiquiátrica. Neste período, Letícia procurou o atendimento da Defensoria Pública, pois havia recebido a informação de que, após o 30º dia de internação, o plano de saúde não custearia mais integralmente a internação psiquiátrica do seu marido, em razão da cláusula de coparticipação do contrato. Nessa situação, à luz do entendimento do STJ, firmado em termo repetitivo, ela deve ser corretamente orientada de quê? Então, a questão realmente era saber o tema repetitivo. E essa matéria está tratada no termo repetitivo 1032 do STJ, que diz o que textualmente, né? Apontando exatamente o texto da letra D. A letra D diz assim: não há abusividade da cláusula de coparticipação na hipótese de internação hospitalar psiquiátrica superior a 30 dias por ano, desde que expressa no contrato, firmado entre as partes, informado ao consumidor, é o dever de transparência, portanto, e não superior a 50% do valor das despesas, que seria essa questão do equilíbrio para evitar a onerosidade excessiva. Então, o STJ, exatamente o texto do tema repetitivo, que diz assim, ó, os contratos de plano de saúde não abusiva a cláusula de coparticipação, expressamente ajustada e informada ao consumidor que aderiu àquele plano por vontade própria. A razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano. Quem é inferior, não precisa nem da coparticipação, né? Decorrentes de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Foi isso aqui que o STJ fez, por isso que a coparticipação ela vai até 50%. E aqui é importante porque o plano coletivo por adesão é um plano que você adere
Não é um plano individual, você contrata individualmente. Você adere porque eu tenho outra entidade que vai deixar você como beneficiário junto com os seus agregados, ok? Então, por isso que o equilíbrio financeiro vai ser examinado. Tem um tema interessante sobre isso, para aprofundamento, às vezes até de segunda fase, é a questão da teoria da exceção da ruína. Vale a pena a leitura de um precedente do STJ que revisou contratos de plano de saúde a favor do fornecedor, aplicando a teoria da ruína, a exceção da ruína, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Muito bem, última questão da nossa revisão, do nosso gabarito comentado, aqui do juiz aprovado, desculpa, do juiz impacto, não falo concorrente aqui, né? No ato falho. Nós temos aqui a Joana, pessoa idosa, foi surpreendida no dia de seu aniversário com a ligação de uma floricultura renomada, dizendo que havia um presente para ser entregue a ela no seu endereço, mediante cobrança apenas do valor da entrega, na quantia de R$ 5. Ao receber o entregador, Joana passou o seu cartão e, sob a justificativa de que não havia passado, realizou 5 transações do valor de R$ 500 cada, tendo colocado sua senha apenas na primeira transação. Na sequência, o entregador fugiu sem entregar o presente, enquanto Joana percebeu que havia sido vítima de golpe. Imediatamente, registrou a ocorrência e telefonou para o banco solicitando o bloqueio de todas as transações. Apesar das movimentações realizadas em sequência não corresponder ao padrão de gastos de Joana, o banco recusou-se a bloquear o valor. Neste caso, de acordo com a jurisprudência do STJ, essa questão tinha uma certa polêmica. Para mim, das que eu comentei, é a questão mais difícil. Por quê? Porque o STJ, ele até tem posicionamento no sentido do gabarito da letra B, correto? No sentido de que, olha o que foi dito aqui pelo examinador. Não responderá o banco objetivamente por falha do sistema de segurança, ao não bloquear a transação suspeita e fora do padrão de consumo do correntista. Esse entendimento ele foi trazido pelo tema repetitivo 466, que diz o seguinte: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuna interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias. A súmula 479 reforça esse entendimento, dizendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuna interna relativo à fraude e delito praticado por terceiro no âmbito da operação bancária. E o recurso especial 2.052.228 do informativo 788 também reforça essa ideia, correto? Aqui, nesse recurso especial, nós vamos ter a indicação de que a transação fora do padrão de consumo do consumidor deve ter uma checagem pelo banco adicional, correto? Muito bem. Por outro lado, eu trago para vocês o recurso especial, eu trouxe o número dele aqui, ó, 1.633.785, que diz o seguinte, que nos casos de uso da senha e do cartão do consumidor, nós temos uma inversão, nós temos, na verdade, a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Nesses casos, como se usou a senha e o cartão, é o consumidor que tem que demonstrar a ocorrência da fraude pelo terceiro. E aí eu vou ter uma distribuição dos riscos, correto? Qual seria o ato ilícito do banco? Comunicado não cancelou, porque o padrão é diverso do padrão de consumo, e o consumidor demonstrou que, naquele caso concreto, ele foi enganado pelo terceiro. Aí o banco teria que estornar. Teria só o direito de seria condenado a hipótese disso se ele não fizer o estorno, mesmo comprovado pelo consumidor essas condições. O problema, ele não traz as filigranas do processo para a gente identificar. Então, daria para se interpretar com a aplicação, sim, do tema 466. Então, eu não indico essa aqui para recurso, mas eu trago para vocês a necessidade de prestar atenção nesse detalhe, que é o julgado de 2017 do STJ. Ok? Com isso, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha ajudado as explicações que a gente trouxe aqui e fiquem conosco aqui no Jus Impacto para a segunda fase da Defensoria Pública do Estado da Amazônia. Espero todos vocês lá para o nosso curso segunda fase.
ok? Um grande abraço a todos.